Essa história começa quando minha mãe estava grávida de mim. Meu pai, não sei quem é e talvez nem minha mãe também sabe. A minha família sempre foi muito pobre, então cada um cuida do seu. Não tem como ficar fazendo favor e ajudando o outro, porque a situação sempre foi muito precária dentro da nossa família. Minha mãe tinha uma amiga que se chamavam de comadres, sabe? Porque sempre falaram em ser madrinhas das filhas uma da outra. Então a minha mãe engravidou e essa amiga dela sempre esteve do lado dela durante essa gestação. O dia da minha mãe ter parto comigo, quem levou ela para o hospital foi essa amiga dela. Acompanhou todo o parto, ficou com ela no hospital e ajudava minha mãe em todas as questões. A minha mãe precisava voltar a trabalhar, porque, como eu disse, todo mundo tinha uma condição financeira muito precária. Então, se ela não trabalhasse, ela não comia. Se ela não comia, eu passava fome. E aí, ela arrumou um emprego que ela tinha que entrar às 7 da manhã, mas não tinha com quem me deixar. Então, ela perguntou para essa amiga dela, que ela chamava de comadre, se podia deixar eu lá. E assim foi. Só que minha mãe entrava às 7 da manhã e tinha que acordar às 5 para sair de casa às 5h30 para ir para um caminho. O trabalho dela era para cá. Era totalmente ao contrário, para me deixar na casa da amiga dela para ela ir trabalhar. E era muito cedo. E assim foi durante uns meses. E ela sempre cuidou de mim, sempre teve muito amor, muito carinho e muito cuidado comigo. Só que a minha mãe decidiu que eu não ia mais ficar com a amiga dela, porque era muito longe, tinha que acordar muito cedo, então ela decidiu me deixar com uma vizinha lá de casa, que aí era mais fácil, podia acordar num horário mais neutro, me deixar com a vizinha e ir trabalhar. O que a amiga da minha mãe ficou muito chateada, porque ela já acompanhava a minha vida desde a gestação, parto, pós-parto, cuidava de mim para minha mãe trabalhar, então ela sentia muita falta de mim, muita saudade, porque ela já tinha pego aquele amor, aquele carinho, né, materno por mim. E saber que eu tinha saído dos cuidados dela, que eram uns cuidados muito especiais, que ali eu tinha de tudo, para ficar na casa de uma pessoa que ela nem nunca viu na vida, estava magoando muito o coração dela. Então, um dia, essa amiga da minha mãe decidiu ir lá na casa da vizinha onde eu estava para ela me ver, para matar a saudade, porque queria me pegar, me abraçar e estar comigo. Quando ela chegou na casa da vizinha, que ela viu a minha situação, eu estava embrulhada num pano dentro de uma caixa, sabe forno velho de ferro, enferrujado? Era um ferro que estava velho, deixado no canto, e eu dormia dentro dessa caixa, desse forno, e eu já estava amarela. Quando essa amiga da minha mãe me viu, ela disse que arrancou os cabelos da cabeça, que pelo amor de Deus, e me pegou e disse que eu estava muito fraquinha, muito molinha, me levaram para o hospital, adivinha? Eu estava com início de meningite. Para quem não sabe, meningite é uma doença muito perigosa e muito difícil de curar. A maioria das crianças que têm meningite acabam em óbito. Então, eu estava muito fraca, muito doente, tive que tomar soro. Nossa, foi assim, uma confusão danada, sabe? E aí, a amiga da minha mãe virou e falou pra minha mãe que essa situação não podia ficar desse jeito, que, tipo, eu tava deixada na casa dela. E tá, minha mãe falou, cara, mas eu não consigo também ficar levando ela pra sua casa, é a escolha que eu tenho, não sei o que eu faço. Enfim, minha mãe teve que dar uma pausa no trabalho dela pra ela poder cuidar de mim. E essa comadre da minha mãe dando todo o suporte pra ela, todo o cuidado, toda a atenção. E pra uma mãe sozinha, uma mãe solteira, que não tem nenhuma rede de apoio, que não tem nada, aquela amiga era tudo que ela tinha. Nossa, minha mãe valorizava essa amizade, né? Chegou um momento que minha mãe viu que eu tava começando a ter uma cura, uma melhora e decidiu que tinha que voltar a trabalhar. Só que aí ela foi e pediu pra essa amiga pra poder ficar comigo de novo, pra ela ir trabalhar. E foi onde a amiga da minha mãe virou e falou assim, eu aceito ficar com ela, mas não do jeito que foi antes, ficar de favor. Também não quero que você pague, eu quero que você me dê a criança de papel passado. Minha mãe ficou, né, tipo, oi? Ela falou assim, vou estar aqui, sou sua amiga, tô do seu lado, deixa eu cuidar dela, deixa eu ser mãe dessa menina, deixa eu dar amor, atenção, carinho pra ela. Se eu não tivesse ido lá naquela vizinha, talvez essa menina estava até morta. E de fato, talvez eu realmente estaria, porque minha mãe não percebeu que eu estava doente. E aí a minha mãe decidiu me doar de papel passado para a comadre dela. E eu passei a ser filha da minha madrinha, no caso. E eu recebi muita atenção, muito amor, muito carinho, não só da minha madrinha, como do meu padrinho também, da minha mãe e do meu pai adotivo, né? Eles me deram tudo, do bom e do melhor, cuidaram de mim, me ensinaram sobre a vida, me ensinaram sobre a bondade e a maldade do mundo, sabe? Cuidaram de mim com muita humildade, com muita simplicidade, e fartura ao mesmo tempo, né? Porque as pessoas pensam que simplicidade e pobreza são a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Uma pessoa pode ser muito rica e ser simples, entendeu? Que era o caso ali. Ela tinha uma condição de vida boa, mas ela era simples. E essa simplicidade me moldou.
e eu cresci assim. O meu pai de criação, infelizmente, veio a óbito. Eu hoje, né, tenho minha vida, tenho minha família, mas eu tenho a minha mãe, que é a minha mãe adotiva, como a minha mãe de coração. A minha mãe que salvou a minha vida. Minha mãe que me tirou de uma situação que às vezes eu poderia estar perdida, às vezes eu poderia ter engravidado de uma pessoa aleatória porque eu queria sair de casa, eu poderia ter me envolvido com a pessoa ruim. E eu tenho certeza absoluta que eu não saberia dar valor em coisas básicas da vida como eu sei hoje se eu não tivesse sido criada por ela. A minha mãe biológica, eu continuo tendo contato com ela até hoje. A gente conversa, mas a gente tem muito atrito, porque a gente pensa muito diferente. Ela tem um direcionamento de criação que, graças a Deus, não foi o direcionamento de criação que eu tive. E eu conto a minha história porque, muitas das vezes, a gente fica com raiva da mãe de ter doado, né? A gente fica com raiva, porque quase morreu, e fica preso nessa história. A minha mãe, ela também não teve a melhor criação do mundo. Ela não teve o melhor suporte do mundo, entendeu? Então, eu ter sido adotada pela melhor amiga dela foi uma dádiva de Deus. Eu agradeço muito, porque hoje, se eu sou saudável, inteligente e profissional, é porque a criação que eu tive me moldou para ser o que eu sou hoje. Eu sempre fui uma menina muito brincalhona, que corre, que canta, que dança, que gosta de usar shorts, essas coisas. Até que com 11 anos de idade eu comecei a sentir muita dor nas costas, eu não sabia o que estava acontecendo. Minha mãe falou que era devido ao meu salto de desenvolvimento, era um crescimento, uma fase que eu estava passando, porque do 11 para os 12 anos ali é o início da pré-adolescência e o meu corpo estaria em transformação. Mas, devido à dor insuportável, ela me levou no médico. Quando nós chegamos lá, eu fui diagnosticada com escoliose. Para quem não sabe o que é escoliose, é um problema na coluna que se dá devido à coluna ficar muito torta. Então, a coluna fica torta e como a gente está nesse salto de desenvolvimento, a coluna ela ia continuar torta. Então, eu poderia ter problemas futuros, ia ter que fazer cirurgia, enfim. Eu fiquei muito triste com essa notícia porque o médico falou que a melhor solução no momento era eu ter que usar um colete. Só que esse colete era apertado, pesado e cheio de ferro. Eu não podia usar roupa jeans, nem shorts, que era uma coisa que eu gostava, e nem blusa sem manga. E isso me limitava a fazer praticamente tudo que um adolescente gosta de fazer, né? De brincar, de correr, de sentir aquela liberdade no corpo. E lá começou o meu trabalho, usando esse colete. O tempo foi passando, o médico falou que eu estava com 42 graus, ou seja, já era um caso pronto para ir para o cirúrgico, ou seja, qualquer desenvolvimento que viesse a ter, eu teria que fazer a cirurgia. E eu sempre tive uma fé muito grande, então quando ele me falou isso, eu comecei a orar, eu começava a falar para Deus, Pai, por favor, Senhor, não deixa que eu tenha que fazer cirurgia. Eu sempre tive muito medo de passar por esse processo, até porque mexer na coluna, todo mundo sabe que é uma coisa muito delicada, que qualquer mínimo erro cirúrgico que possa vir a acontecer pode trazer uma carga pro resto da vida, sequelas pro resto da vida. Então eu orava muito, pedia para Deus não deixar nada acontecer comigo. Passaram 6 meses, eu tinha que ficar indo de 6 em 6 meses no médico. Passaram 6 meses, já tinha feito 12 anos de idade e o médico me disse que o meu caso tinha gravado para 44 graus e que eu precisava de descer meu nome para a lista da fila de cirurgias, né? E lá foi a minha mãe organizar toda a cirurgia. E eu sempre muito triste, mas assim, sempre orava, pedindo para Deus me ajudar, não deixar eu passar por essa situação. Até que o dia eu fui encontrar as meninas, onde tinha várias meninas passando pela mesma situação que eu. O que eu me senti um pouco mais tranquila, porque quando eu vi várias pessoas da minha idade passando pelo mesmo que eu, sentindo as mesmas sensações, a mesma dor, era alguém que entendia muito quando eu falava o que estava acontecendo. E quando eu vi que eu não era a única no mundo que estava sofrendo disso, eu me senti um pouco mais abraçada. E ali naquele momento eu comecei a falar de Deus para as meninas, comecei a falar como eu tinha fé, de que eu não ia precisar fazer essa cirurgia e tal. Por mais que eu sei que eu ia ter que fazer a cirurgia, eu alimentava isso na minha cabeça porque era mais fácil aceitar, sabe? Então eu sempre falava isso, não, que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E naquele momento todas as meninas começaram a entrar na mesma energia que a minha, acreditando que ia dar certo, todo mundo segurou na mão uma da outra e foi um momento muito legal. Bom, passaram mais 6 meses e lá foi eu voltar no hospital pra gente, por fim, marcar a data da cirurgia. Quando eu cheguei lá, o médico falou pra mim, olha, nós tivemos uma pequena evolução positiva aqui, hein? E eu já, tipo, sério? Ele falou, sério? Talvez, não, vamos marcar a cirurgia ainda não. Vamos esperar mais uns meses e volta pra ver como que vai estar. Falei, não, então tá bom, né? Passaram-se 4 meses, aí eu voltei lá e ele virou pra mim e falou assim, olha, você menstruou?
porque minha mãe tinha atualizado que minha menstruação tinha descido. E então eu falei que sim, ele falou que isso era ótimo, porque quando a gente tem a menstruação, dá uma pequena pausa no crescimento. Não que a gente pare de crescer 100%, mas antes de menstruar, o salto de desenvolvimento, ele acontece muito rápido. E com a menstruação, devido a tanta mudança que o corpo tem, o crescimento dá uma parada. Então, por conta dessa menstruação e dessa parada de crescimento, ele disse pra gente esperar mais um pouco. Aí passou mais uns meses, eu voltei lá, e ele disse pra mim que eu não tinha mais crescido e que a gente já ia começar a fazer o desmame do colete, né? E eu já tipo, que notícia maravilhosa. Eu tinha que passar 23 horas usando esse colete. E aí, como a gente teve esse desmame, ele falou que a partir de então eu poderia ficar só 12 horas, o que pra mim era incrível tirar 12 horas daquele peso do meu corpo. Nossa, eu tava muito feliz e continuei orando, continuei agradecendo, continuei acreditando que tudo ia dar certo. Passaram-se mais 4 meses, eu voltei lá. Ele disse que de 12 horas eu poderia passar a usar só 6 horas por dia. O que pra mim foi mais uma notícia incrível, que eu fiquei muito feliz. E eu continuei usando só durante 6 horas. E eles passaram 8 meses com eu usando o colete durante 6 horas. E ele foi e me deu a alta do colete, falou que eu não podia, não precisava, mas não tinha necessidade mais de usar o colete, que estava tudo certo, que minha coluna já estava voltando, já tinha voltado pro formato ideal, pro meu crescimento futuro, e que eu não precisava nem fazer cirurgia e nem usar o colete mais. E aí acabou todo esse sofrimento que eu tinha de ficar usando colete, ferro, limitando roupa, o jeito de deitar, o jeito de dormir, o jeito de comer, até pra mastigar era incômodo, sabe? E foram 2 anos e 8 meses de muita luta. Eu acreditei que daria certo, eu acreditei que eu ia conseguir superar tudo isso. E hoje eu falo, gente, eu já tenho 17 anos de idade, tudo isso começou ali com os meus 12 anos, né? E foi um processo que, na minha cabecinha, ia ser muito mais doloroso, ia ser muito pior. E quando eu vejo meninas que sofrem, que têm vergonha porque tem que usar o colete, porque não tem liberdade, eu uso a minha história de exemplo para ela acreditar, para ter fé que vai dar tudo certo, que uma hora a sua coluna vai voltar. Basta acreditar, porque comigo foi assim, eu tive tanta fé que os meus resultados foram positivos, e o que eu desejo para todos os adolescentes que estejam passando, porque escoliose é uma coisa que acontece ali, mais nessa fase de idade que eu falei para vocês, nesse salto de desenvolvimento do pré-adolescente para a vida adulta. Eu convido vocês que estão passando por esse tipo de problema a não desistirem, continuar tendo fé, acreditarem que é um processo, que é uma fase que vai passar, e depois, assim como eu, vocês vão poder usar a história de vocês como testemunho para ajudar outras pessoas também. O ano era 2018 e eu estava fazendo um curso técnico. Aí uma amiga me convidou para ir num churrasco, e eu falei para ela que poderia alguém me buscar, né, após o curso, para ir direto pro churrasco. Ela me disse que o primo dela me buscaria e me falou qual carro era o dele. Que eu fiquei muito interessada, porque era um carrão. Beleza, acabou o curso, o carro dele estava parado na porta, e aí eu pedi para ele dar carona até para um amigo meu que estudava comigo. A gente deu carona, o meu amigo chegou, desceu, e a gente foi assim, o tempo inteiro em silêncio dentro do carro, sem falar nada. Meu amigo desceu, foi, e nós fomos. Quando a gente foi chegando, o churrasco era num condomínio. E aí foi onde ele começou a conversar comigo. Ele me perguntou, você já veio aqui antes? Eu disse que não. Detalhe, um condomínio super luxuoso da nossa cidade. E aí eu fui entrando e uau, que condomínio, que casonas. Eu fiquei perplexa e muito contente, mas beleza. Descemos e aí eu fui encontrar com a minha amiga, com as amigas dela, me apresentei, a gente começou a conversar, papo vai, papo vem e tal. Eu conversei um pouquinho com eles e depois eu decidi conversar um pouquinho de novo com o primo dela. O primo dela era um coroa, mas assim, baixinho, muito ajeitado, cheiroso, bonito, charmoso, sabe? Super legal. E ali a gente começou a bater papo, começamos a conversar e tal. Aí teve um momento que eu quis ir no banheiro e ele me mostrou onde era. E quando eu entrei, gente, que casão! Que casa linda, que banheirão, tudo de primeiro, tudo de qualidade. Nossa, na mesma hora eu peguei meu celular e mandei mensagem pra minha amiga falando assim, amiga do céu, estou apaixonada por cada detalhe dessa casa, que casa linda. E ela me respondeu, é do meu primo e ele tá solteiro, investe. Naquele momento eu falei, então tá, né? Eu fiquei tipo, nossa, legal. Beleza, continuamos conversando, acabou o churrasco, todo mundo foi embora e o primo dela foi me levar em casa. E a gente foi conversando o caminho inteiro, ele falando da vida dele, eu falando da minha.
ele é dono de várias lojas de grife da minha cidade, por isso que ele tem uma condição financeira muito boa, né? Chegamos na porta da minha casa, ele queria ficar conversando, mas eu tinha que trabalhar no outro dia cedo. Dei um abraço nele, ele me roubou um beijo. E ali, a gente acabou dando um beijão. Foi muito bom, trocamos o WhatsApp, eu fui embora. No outro dia, ele me chamou no WhatsApp, começamos a conversar. Era um papo meio frio. Primeiro, porque eu estudava bastante, e segundo, porque ele trabalhava pra caramba, talvez. Enfim, a gente combinou de sair novamente. E quando a gente combinou de sair, era bem o dia do meu aniversário. Então, ele foi me buscar. E aí, ele me levou pra jantar. E a gente conheceu vários lugares muito legais. Comi uma comida que eu nunca comi na minha vida. Ele me levou em lugares, assim, que eu nunca imaginei que eu estaria, né? Então, eu fiquei encantada, fiquei apaixonada por tudo aquilo. Nossa, eu achei o máximo. E a partir daquele momento, a gente passou a sair muito. A gente passou a ir para vários bares, para vários restaurantes. Eu estava sempre na casa dele. A gente estava sempre saindo e, principalmente, viajando, né? E nessa de viajar e tal, eu decidi até dar um time no meu trabalho, que estava gastando muito meu tempo, para me dar um tempo, me divertir, beleza. O tempo foi passando, os dias foram passando e eu achava tudo muito estranho, porque já tinha meses que a gente estava ficando e ele não ousava sequer falar de relacionamento. E eu, sabe, só faltava o pedido de namoro. Mas beleza, a gente já vivia como namorado, a gente já tinha uma rotina, sabe, de levar, de buscar, de estar junto, de estar perto, disso, daquilo, não fazer nada sem o outro. Então já era um relacionamento, só que pra mim, sempre foi uma menina que gostei de oficializar os momentos. Então faltava essa oficialização. Mas beleza, o tempo foi passando e ele decidiu alugar tipo um conjugadinho. É tipo sala, quarto e banheiro, tudo juntinho ali. E ele falou que era pra gente poder ficar bem mais à vontade, porque a casa dele vivia cheio de visita, cheio de gente. E pra gente ter mais liberdade um com o outro, ele alugou esse quartinho pra gente. E aí, a partir daí, eu comecei a ir dormir nesse quartinho todos os dias, todos os dias, todos os dias. Chegou um momento que eu decidi mudar de vez pra esse quartinho, porque na minha casa já tava rolando guerra, minha família não gostava dele, falava que eu tava envolvido com uma pessoa muito mais velha do que eu, que isso não era certo. Tava enchendo a minha cabeça de ladainha, então eu peguei tudo que era meu e mudei pra esse quartinho. E aí que começaram os meus problemas. Porque quando eu tava dentro desse quartinho, que oficialmente era dele, porque ele que pagava, começaram as restrições. Eu não podia sair se ele não me buscasse, não me levasse. Ele me deixava trancada. Às vezes eu não podia ligar o ar-condicionado, porque ele que tinha que autorizar. Eu não podia receber visita. Eu não podia fazer nada. Eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu comecei a passar mal. Eu comecei a ficar doente, porque eu ficava sozinha o tempo inteiro, bitolada, não estava trabalhando, não estava fazendo nada. Só esperava por ele. A vida começou a girar muito em torno dele. Eu comecei a ficar mal, comecei a ficar doente, sabe? Por conta desse relacionamento. E eu sempre fui meio FBI, assim, com rede social. Acho que toda mulher tem um pingo de FBI dentro dela, né? E aí eu comecei a vasculhar o Instagram dele. Tudo, cada curtida, cada comentário. Eu não tinha nada pra fazer, como dizem, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então, eu ocupava a minha cabeça com isso. E aí eu comecei a mexer, comecei a achar e pum! Cheguei no Instagram de uma menina que tinha milhões de fotos na casa dele, no quarto dele, no banheiro dele, com ele. E eu fiquei surtada de quem que era essa. E descobri que ela era funcionária dele. Então, como ele tinha uma funcionária que eu já tinha criado amizade com ela, eu decidi conversar com ela pra contar. Porque aí eu fui, conversei com ele, perguntei quem que era ela, por que que ela tinha milhões de fotos na casa dele. Ele disse que ela era uma amiga normal, igual eu, que fui lá, achei a casa bonita e tirei várias fotos, nada a ver. Fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, fui conversar com a funcionária dele, a outra, e ela foi me contou toda a verdade. Falou que eles ficavam sim, ele tava mentindo pra mim, que eles tinham o maior rolo, sabe? E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, pensando, gente, ele tá mentindo pra mim, não acredito nisso. Nossa, eu fiquei muito nervosa, não sabia o que fazer. Decidi mandar uma mensagem pra menina. Eu falei, vou perguntar pra ela, né? Mandei mensagem pra ela. Aí ela me respondeu assim, sim, eu fico com ele. E tu fica na tua porque eu cheguei primeiro que você. Cara, peraí, era uma competição? E ela ainda me chamou de sócia. Cara, eu não acreditei no que eu tava ouvindo. Tipo, velho, ela tava tipo, hã?
ela me colocou numa situação, eu só queria ter certeza do que estava acontecendo, eu não queria competir ou mandar ela sair do meu caminho, eu queria só a verdade. Aí eu peguei as mensagens dela, porque agora não tinha como ele negar, né? A mensagem estava na minha mão, ela comentou ali, ela respondeu o que eu queria responder. Eu cheguei na casa dele, esculhambei, quebrei o pau com ele, falei tudo que eu pensava, que ele era mentiroso, falso, porque eu era muito honesta com ele, muito fiel, só ficava com ele, só me envolvia com ele, eu pensei que a gente estava caminhando para um relacionamento, entendeu? Então, fiquei muito magoada, e aí ele veio, no mesmo momento, olha pra você ver que a gente sabe que eles têm alguma coisa. Ela, a menina que eu mandei mensagem, que me chamou de sócia, me bloqueou das redes sociais. Só que eu sempre tive fakes, né, pra vigiar tudo de longe. E aí ele começou a falar pra mim que era muito foda tudo isso, porque assim, o sonho de toda mulher é envolver com ele mesmo. Aí a menina vai lá, vai na casa, tira foto, que ela era uma menina que sempre quis ficar com ele, entendeu? Mas ele nunca deu moral, entendeu? E agora ele ia bloquear mesmo e tirar mesmo, porque não queria nem amizade mais, entendeu? Porque pela menina tá fazendo gracinha, que ele tava perdendo a oportunidade de ser feliz comigo, e encheu a minha cabeça de mentira, né? E eu falo mentira porque na hora eu não pensei que era mentira, pensei que era verdade. Ele usou termos do tipo, esse que é foda, ser solteiro e ter dinheiro, as meninas ficam tudo em cima da gente, não perdem a oportunidade de querer uma chance, aí quando vê que tem alguém que tá ganhando mais do que ela, igual você, que tem muito mais a minha atenção, muito mais o meu tempo, que é óbvio que vai querer te implicar e vai querer falar com você porque ela queria estar no seu lugar e tal. Então ele conseguiu me gambelar e automaticamente fazer com que eu continuasse dentro desse relacionamento acreditando nele. Mas a partir dali eu já ficava mal, entendeu? Tipo, será? Sempre pensava, será que essa menina mentiu pra mim ou será que é ele que tá mentindo pra mim? Entende? Só que o jeito que ele me tratava, porque ele me dava muitos presentes, ele me amava muito, ele me levava pra todos os lugares. Depois que aconteceu isso, ele decidiu que a gente não ia mais ficar lá naquele quartinho e decidiu me carregar pra casa dele. E aí eu fui mudar pra casa dele. E aí nós começamos a brincar de casamento. Era viagens, eu conhecia metade da família dele, inclusive a filha dele que tinha a mesma idade que eu. Tentava me aproximar dela de todos os jeitos, pois ela sabia de todos os podres do pai dela, ela não me contava nada. A gente adotou uma cadelinha e a gente foi vivendo aquela vida daquele jeito ali. Só que eu sempre incomodada, triste, porque chegou um momento em que eu não podia fazer nada. Eu não podia sair pra lugar nenhum, eu não podia ter opinião própria, eu não podia comer o que eu queria, eu não podia nada, eu não tinha mais liberdade, eu não podia ter mais sonhos, eu não podia sonhar com o meu futuro, que ele já me cortava, entendeu? Até que teve um dia que foi a gota d'água. Uma pessoa da minha família ficou muito doente e eu queria muito ir lá visitar essa pessoa e ele simplesmente não deixou. Então, tipo, ele me privou de ver uma pessoa que estava doente da minha própria família, sabe? Então eu comecei, nesse momento, eu comecei a ficar, tipo, colocar minha cabeça no lugar e tentar me reencontrar. Reencontrar a mulher que eu era, aquela mulher que estudava, que trabalhava, que queria a vida, porque igual eu falei, eu larguei meu trabalho, eu larguei minha vida inteira pra tentar viver as coisas que ele tava me proporcionando e crescer dentro desse universo, entendeu? Porque eu acreditava que as oportunidades seriam melhores e maiores pra mim, e na verdade não, ele foi me colocando dentro de uma caixinha, dentro de um potinho, me fechando, me fechando, me fechando, me fechando, e não queria que ninguém me visse, que ninguém me ouvisse, que ninguém me lembrasse que eu existisse. Então isso foi me sufocando ao máximo. E quando eu sentei e entendi quem eu era, de onde eu vim, pra onde eu quero ir, o que eu estava sendo naquele momento e como eu precisava sair daquela vida, eu decidi procurar trabalho. Então eu comecei a mandar currículo para várias empresas, para muitos lugares, e aí me chamaram para fazer um teste de experiência de 40 dias, mas era numa cidade vizinha. Eu peguei tudo que era meu e fui. E nesse prazo de 40 dias, ele era muito ciumento. Ele foi atrás de mim, ele me mandava mensagem, ele queria me controlar à distância, ele queria me controlar por WhatsApp, mas eu fui ficando fria, eu fui ficando distante. Já viu uma mulher quando ela começa a sair do relacionamento, né? Ela vai esfriando, ela vai saindo e assim eu fui fazendo. Aí, eu lembro que ele foi me visitar umas 2 vezes, a gente saiu, a gente ficou, só que eu via que ele tava muito infeliz com aquilo, tipo, parece que eu saí debaixo da asinha dele, entendeu? Então ele meio que, tipo, ou você fica debaixo da minha asa ou eu não quero você. Tipo, era mais ou menos essa vibe. Quando ele sentiu que eu, tava começando a bater as asinhas pra voar, ele meio que não quis. Aí eu sentia que ele ia terminar tudo comigo. Na terceira vez que ele foi lá pra cidade pra me ver, antes mesmo dele ir, ele começou a falar pra mim que eu tava dormindo com outro, que eu tava traindo ele, que era um absurdo, porque, tipo, eu não ficava com ninguém, entendeu? E ele me bloqueou e sumiu. O que eu fiquei mal, porque ele mentiu na hora de terminar, ele não foi homem suficiente pra
falar as coisas e terminar certinho. Ela me acusou de uma coisa que eu não fiz, mas ao mesmo tempo eu fiquei aliviada, porque eu tava precisando mesmo dar um time desse relacionamento. Eu tava muito mal, já tava muito desgastada com tudo isso. Enfim, quando ele sumiu e eu tava indo embora, eu descobri que ele pagou o porteiro do hotel que eu tava, da experiência de 40 dias, pra me vigiar, pra passar pra ele todas as filmagens da câmera, da porta do hotel até a porta do meu quarto. Então, olha pra você ver. E o cara, tipo, vendeu essas imagens pra ele ter esse controle da minha vida, pra você ver que ele pensa que o dinheiro compra tudo, entendeu? E eu fiquei, tipo, passada com toda a situação. Não quis mais ver ele e decidi ligar pra minha mãe e pedi pra minha mãe ir lá na casa dele buscar tudo que era meu. E minha mãe foi. E ele ainda teve a audácia de me queimar pra minha mãe, começou a falar muito mal. Ainda bem que a minha mãe não acreditou. Até porque minha mãe nunca tinha apoiado esse relacionamento, então minha mãe era feliz que eu terminei com ele. Enfim, peguei tudo que era meu, nunca mais tive contato com ele. E lembra da menina que me chamou de sócia? Pois é, como eu tinha uns fakes, continuei acompanhando ela de longe, assim que a gente terminou, eu descobri que ela estava prestes a dar à luz dele, o filho dele. E eu fiquei me perguntando, como que eu me permiti ficar 3 anos num relacionamento onde ele estava comigo e com outra? E ainda engravidou outra pessoa. Depois eu fiquei sabendo que ela teve neném, mas teve complicações depois do parto, e o neném veio a óbito e infelizmente o neném morreu. Mas por muitas vezes eu fico pensando, já imaginou se fosse eu? Tá grávida, passar por uma gestação, um parto e um óbito ainda de uma criança, de um cara que fica comigo e fica com outra e não assume eu. Nossa, por muito tempo eu comecei a agradecer a Deus e falar pra Deus que isso era um grande livramento na minha vida, sabe? Ficaram grandes cicatrizes, ficaram dores imensas no meu coração. E eu tiro de conclusão que às vezes as pessoas pensam, ai, porque o dinheiro, porque ele tem dinheiro, porque o cara tem um carro, porque o cara tem uma casa, porque o cara tem loja, porque o cara tem estrutura, porque o cara é bem de vida, mas ele não sabe dar o básico da vida, que é lealdade, é fidelidade, é amor e atenção, é parceria, é cumplicidade. Isso aí ele passa longe. Ele pode ser bom e ser carinhoso naquele momento que ele te tem, mas no momento em que você quer seguir a sua vida, ele quer te destruir. E foi isso que ele fez comigo. Ele me destruiu. E hoje eu tento me reerguer de pouco a pouco, e quando eu falo destruir, é sentimentalmente, é emocionalmente. Eu me doei para uma pessoa, me entreguei para uma pessoa, fui fiel a uma pessoa que o tempo inteiro estava mentindo e me enganando. Hoje, graças a Deus, por conta de toda essa experiência, eu faço uma análise mais profunda da pessoa. A aparência dela é só uma aparência. O que ela é de verdade, só o tempo vai mostrar. Hoje eu vou contar pra vocês a história da minha vida. Hoje eu tenho 38 anos de idade, mas isso aconteceu quando eu tinha apenas 8 anos. Nós morávamos na roça. Eu, meu pai, minha mãe e os meus irmãos. Eu sempre fui uma menina muito brincalhona, muito feliz. Eu acredito que pela situação triste dos meus pais, eles sempre tiveram um comportamento um pouco mais agressivo. Em questão de não gostar muito de risadinha, nem de brincadeirinha, tudo era muito na base do tapa, da agressão. Agora, meu irmão mais velho, ele era queridinho, pelo menos pela minha mãe. Tudo ele tinha razão, tudo ele certo. Mas eu era apenas uma criança. A gente morava na roça. E um dia, a minha mãe pediu para eu levar marmita pro meu pai na obra que ele estava trabalhando. Era uns distância da minha casa que eu não sei dizer se era quilômetros, se era metros. Eu sei que era um pouco longe e eu ia andando. A estrada era de chão. O meu irmão, ele nunca gostou assim de brincar comigo, de ser próximo de mim. Ele falava comigo, mandava em mim como se ele fosse o meu pai. E ele, por ser mais velho e eu uma criança, é óbvio que eu obedecia. Então, lá foi eu, com 8 anos de idade, levar marmita para ele. Quando eu olho para trás, o meu irmão tá vindo. O que eu achei muito bom, ele ir comigo levar marmita. Só que ele estava diferente. O jeito dele respirar, o jeito dele andar, não era normal. Até que na metade do caminho, ele me puxou para uma roça onde tinha uma casa abandonada e simplesmente abusou de mim. Eu era uma criança. Eu lembro que eu chorei muito, que eu sentia muita dor, que eu gritava pedindo para ele parar com aquilo. E ele falou para mim assim, cala a boca, sua neguinha, ninguém vai acreditar em você. E assim, nossa família sempre foi de uma pele linda, maravilhosa, escura, que hoje eu sei admirar, mas na época, para mim, era um pesadelo.
porque era usado contra mim mesma. Então ele me disse, ninguém vai acreditar em você, porque você é pra frente, porque você só mente, e se você falar alguma coisa, é óbvio que vão acreditar em mim. E aquilo me consumiu de um jeito estrondoso. Eu me sentia muito mal de saber que o meu irmão tinha feito aquilo comigo, e me sentia mais mal ainda de não conseguir contar nem pro meu pai, nem pra minha mãe, nem pra ninguém. Depois daquele dia, meu irmão não chegou a consumar o ato novamente, porém, todas as oportunidades que ele tinha de aproveitar, de passar a mão, de brincar, de rir, de me espiar, ele fazia. E eu carreguei aquilo com muita mágoa no meu coração. Até que teve um dia que o meu pai decidiu sair da roça e comprar uma casa no asfalto. E nós fomos. O meu irmão, ele só me deixou em paz por um período de tempo, porque ele casou. E aí, no que ele casou e foi embora, eu comecei a ter mais paz dentro de casa. Só que quando meu pai comprou a casa na rua, foi porque meu irmão convenceu meu pai, porque ele tinha casado e mudado para asfalto, então queria que a nossa família fosse também. E aí, nós mudamos para a casa do lado da casa do meu irmão. Como eu nunca tinha contado nada para ninguém, e eu já estava com 13 anos de idade, porque aí a gente já dá um salto ali, eu com 13 anos, eu já sabia passar, cozinhar, lavar, então eu trabalhava o dia inteiro. Eu fazia comida na casa de um senhor, fazia faxina na casa de outras pessoas, lavava roupa na casa de outra pessoa. Então eu trabalhava todos os dias e à noite, porque eu com 13 anos de idade comecei a estudar à noite. Por mais que para a escola, para os diretores, para todo mundo eu era muito novinha, os meus pais não tinham muito para onde correr, até porque eu precisava de trabalhar para ajudar a manter a casa, né, sustentar, ter dinheiro, essas coisas. Então, era a minha verdade. E nos dias de domingo, eu era obrigada a ir para casa daquele irmão que abusou de mim com 8 anos de idade para lavar as roupas dele. Porque mesmo ele casado, a mulher dele não fazia esse serviço. Pra que se tinha eu, né? Então eu tinha que trabalhar de domingo a domingo. E eu não estava mais suportando aquilo. Eu não suportava, não era trabalhar. Era ter que trabalhar para o meu irmão, para a mulher dele, com toda a mágoa que eu tinha. Eu tinha um certo pavor de homem. Não gostava que nenhum homem me tocasse, nem aproximasse de mim, pelo que eu tinha vivido com meu irmão na infância. Na minha cabecinha, eu cresci pensando, todos os homens vão me machucar, todos os homens vão me ferir, todos os homens... E automaticamente eu ia criando aquilo na minha cabeça e ia criando bloqueios e traumas dentro de mim. Até que um dia eu estava tão sufocada, estava tão mal, que eu decidi passar um final de semana na casa da minha tia. E de passar final de semana na casa dela, que eu gostei bastante, eu passei a meio que frequentar mais, a quase morar na casa dela. Essa minha tia era casada. E do lado da casa dela tinha uma obra. E tinha muito peão ali. Quando meu tio saía para trabalhar, a minha tia ia se esfregar no mestre de obra do lado. Então, ela traía o meu tio com o cara da obra. E nessa, é claro que eu vi, é claro que eu participei. E uma forma que hoje eu penso dela me calar, foi ela me oferecendo para um dos peão que tinha lá. O que eu não gostava de jeito nenhum, até porque, como eu disse, eu tinha 13 anos de idade, eu era uma menina, entendeu? Eu não gostava, eu não queria homem perto de mim, mas ele era doce comigo. Mas mesmo assim não me convencia, mas ele era legal comigo. E o meu pai e o meu irmão viram. Meu irmão, toda oportunidade que ele tinha de botar alguém interessado em mim pra correr, ele botava pra correr. Todo homem que chegava perto de mim, ele botava pra correr. Eu só fui entender isso depois de mais velha também. Na época, né, eu não entendi por que ele fazia isso. E aí hoje eu entendo que é porque ele tinha ciúmes, porque ele sentia algo diferente por mim, porque não tem explicação. Enfim, voltando na história do peão. Teve um dia que eu tava lá na casa da minha tia, ela tava traindo o marido dela com o peão, e ela me ofereceu pro cara do lado, ele sentou do meu lado, meu pai e meu irmão já sabiam que esse peão tava interessado por mim, e ele me ofereceu um doce, foi uma bala, tipo caseira. Eu juro, gente, por Deus, que eu abri essa bala, eu comi essa bala, e eu acordei na cama com esse cara. Eu não sei o que tinha nessa bala. Deve ser droga, sei lá, ele pingou alguma coisa que eu desmaiei. E eu acordei no outro dia toda machucada. Eu acordei toda dolorida, pelada na cama dele. E eu ficava com tanto nojo de mim mesma. Eu lembro que eu levantei, vesti minha roupa, fui pra casa chorando. E eu sentia dor até pra fazer xixi.
E aí, depois desse dia que eu tive mais ódio ainda, mais raiva ainda, porque eu já tinha esse bloqueio com meu irmão, mas ter acontecido isso, tipo, ter sido estuprada de novo, mas por uma pessoa assim, sabe, com 13 anos de idade, eu me cuidava tanto, eu me protegia tanto, eu tinha tanta atenção, sabe, tipo, não deixava ninguém me tocar. E isso aconteceu comigo de novo. Nessa altura do campeonato, eu já tava pensando, assim, cara, ninguém nunca vai gostar de mim, porque eu tinha nojo de mim. Então, na minha cabeça, se eu tinha nojo de mim mesma pelo que os outros fizeram comigo, então todo mundo tinha nojo de mim. E eu acreditava que eu era feia, que eu era fedida, que eu era nojenta, que minha pele não era bonita, que meu cabelo era ruim. Eu acreditava em tudo isso. E eu lembro que como eu cheguei em casa chorando, meu irmão e o meu pai viram e queriam pegar uma faca e correr atrás do cara, porque eu não contei o que aconteceu, mas eles pensaram, estão querendo se relacionar com ela, tentou fazer alguma coisa com ela. Mas ninguém me perguntou nada, só pegaram uma faca e foi correndo atrás dele e ele acabou fugindo e a notícia que a gente teve é que ele sumiu. Ele nunca mais apareceu na obra, ele nunca mais apareceu em lugar nenhum. Hoje, com a cabeça que eu tenho, eu imagino que ele deve saber muito bem o que ele fez comigo. Por isso que ele fugiu. Porque se ele tivesse intenção de ficar comigo, não teria sido assim. Enfim, eu fiquei mal por muito tempo. E como eu já estava me sentindo incrédula com tudo, minha vontade era de me tirar a minha própria vida e acabar com todo esse pesadelo que eu vivia, teve um rapaz que mudou para a casa do lado da nossa. Que ele, assim, era um rapaz branco, bonito, do olho claro. E, assim, ele começou a demonstrar interesse por mim. E eu, como eu me sentia feia, eu já olhei pra ele e pensei comigo, cara, se esse rapaz tiver interesse em mim, eu tenho coragem de casar. Só que eu era muito fraca pra isso, pra me aproximar de qualquer homem. Era uma coisa, assim, que passava lá no fundinho da minha cabeça. Até que teve um dia que teve tipo uma festinha no nosso bairro, né? Era de São João. E ele me puxou pra dançar e nesse dia ele me deu um beijo. E assim, por mais que eu não quisesse de jeito nenhum, que eu tava morrendo de medo dele tentar fazer alguma coisa comigo, o beijo dele, ser beijada, tocar os lábios nos meus lábios, sem tocar no meu corpo, despertou algo dentro de mim. Algo que eu nunca tinha sentido por nenhum outro homem, até porque eu nunca consegui sentir nada por homem nenhum, além de medo, desprezo e nojo. E ali ele, sabe, sempre querendo estar do meu lado, sempre me elogiando, que era uma coisa que nem os meus pais faziam, que era me elogiar. Então, o pouco mínimo que eu recebi de elogio, eu já me apeguei totalmente a esse sentimento. E foi quando eu pensei, cara, se ele quiser, eu tenho coragem. E aí foi quando ele quis namorar comigo. E eu achei isso o máximo, porque, uau, alguém querendo, tipo, ter algo comigo sem praticar um ato antes, sem me despir, sem fazer uma maldade no meu coração. Então, de pouco a pouco, a gente foi começando a se aproximar muito. E quando ele quis assumir um relacionamento comigo, lembra que eu falei que meu irmão botava todo mundo pra correr? Pois é, meu irmão foi botar ele pra correr. E pela primeira vez na história da minha vida, uma pessoa me defendeu. Foi quando ele falou assim, não, opa, aqui não. Eu não. Você pode botar outros pra correr, mas eu vou ficar aqui, porque eu não namoro com você, eu namoro com ela. E eu vou pedir permissão, é pra mãe e pro pai dela. Você não é mãe e pai dela? Você é irmão. Então, ó, você dá licença da minha frente. Então, assim, meu irmão sentou de boca aberta, porque ele não esperava que um outro homem enfrentaria ele, porque até então nenhum outro homem tinha enfrentado meu irmão. E aí ele pediu autorização pra minha mãe pro nosso relacionamento. E minha mãe, por ele ser branco, minha mãe achava ele o máximo, né? Tipo, um branco na família, uau, né? Então, minha mãe acreditava em tudo que ele falava. E autorizou o nosso relacionamento. E aí ele me convidou pra gente fugir, morar junto. E eu vou falar pra vocês, eu tava louca pra essa oportunidade de chegar na minha vida. Eu acho que qualquer situação que eu ficasse que me tirasse da zona que eu tava, daquela família, sabe, daquela rotina, daquele trabalho, daquelas lembranças, sabe, até minha tia, que era meu único refúgio, me entregou na mão de um cara que fez maldade comigo, eu não confiava em mais ninguém, então parece que qualquer lugar que eu tivesse era melhor do que na minha casa. E eu fui sem pensar. Ele bebia muito, sempre bebeu muito, mas ele nunca me bateu, nunca me agrediu, sempre pagou as contas da casa tranquilo, e a casa dele eu ficava mais sozinha do que com ele, então eu tinha uma casa toda pra mim, né? E quando foi pra gente fazer mesmo o ato sexual, foi tudo com muito tranquilo, com muita cautela, sabe? Enfim, a gente começou a ter relação e eu engravidei do meu primeiro filho.
ele continuava. Às vezes ele saía final de semana, enchia a cara, passava o final de semana inteiro na rua. Ele chegava em casa mais meio de semana para trabalhar, mas ele nunca encostou a mão em mim. Então, pra mim tava bom do jeito que tava. Até eu engravidar de novo do meu segundo filho. E quando eu engravidei do meu segundo filho, eu comecei a querer entender um pouco mais sobre a vida. Eu tava ficando um pouco mais moça, né? Então eu comecei a procurar uma igreja, e a procurar Deus, a procurar um suporte espiritual para tentar ter respostas. E eu comecei a orar. E comecei a sentir o meu coração preenchido. Comecei a entender que muito do que aconteceu não foi culpa minha. Comecei a escutar depoimentos e testemunhos de outras pessoas que passaram por coisas parecidas com a minha. E comecei a cicatrizar aquilo que eu tinha dentro de mim. Até porque eu tinha 2 filhos e eu estava tendo a oportunidade de ser a mãe que eu nunca tive. Eu estava tendo a oportunidade de amar como eu nunca fui amada. E ser amada de verdade, porque filho ama muito a gente, filho ama incondicionalmente, filho te dá tudo que você dá pra ele. Então os meus filhos sempre falando que me ama, que eu sou linda, que eu sou maravilhosa, que eu sou princesa, que eu sou rainha, me beija, me abraça. Então isso foi me curando, foi me curando, foi me curando. Enfim, quando a gente fez 12 anos juntos, a gente decidiu adotar uma menina. E a gente adotou uma menina que estava passando mais ou menos pela mesma situação que eu, assim, de sofrimento. Não porque ela sofreu abuso, mas por maus tratos, né? E ali eu comecei a dar muita atenção e muito suporte para minha filha nunca mais passar nada disso. Eu sempre amei muito esse meu parceiro, porque ele era um cara que me tirou da onde eu estava e me deu de tudo. Tudo bem que não me deu de tudo, mas me deu casa e comida. Porque dinheiro para salão, essas coisas eu nunca tive. Inclusive, eu nunca soube o que era passar o Natal em família, porque eu nunca tive coragem de ir para minha família. Sem contar que como eu não tinha condição financeira, os meus filhos também não, todo mundo se vestia com roupa usada, com roupa que as outras pessoas davam. E toda oportunidade que meu pai, os avós, os meus irmãos tinham de falar do meu filho, dos meus filhos, que eles eram brega, que eles se vestiam mal, que eles eram pobres, eles falavam. Então, eu acabei me afastando para não trazer essa energia para dentro da minha casa, sabe? Enfim, 10 anos depois que eu estava na igreja, o meu marido decidiu parar de beber. E quando ele parou de beber, nossa, foi um milagre de Deus, sabe? Porque aí ele passou a ficar mais em casa, mais tranquilo. E eu sempre amei muito, muito, muito ele. Sempre tive muita gratidão de poder ter minha casa, ter minha vida e principalmente os meus filhos. Infelizmente eu descobri uma traição dele, o que magoou muito, abalou muito nesse relacionamento. Hoje a gente tem 22 anos de casado. A gente tem 3 filhos, sendo uma adotada. E nosso relacionamento é frio. Não é um relacionamento como a gente poderia ser, né? A gente vai vivendo, a gente já se acostumou do jeito que tá. Mas eu sou muito feliz de poder ter saído da zona que eu tava, de não ter sido traumatizada, de hoje eu conseguir dar muito amor para os meus filhos, ensinar eles sobre educação sexual, proteger eles com as minhas falas e com a minha péssima experiência e não deixar nada do que aconteceu comigo chegar perto do que aconteceu com os meus filhos. Porque diferente da minha mãe, que é completamente ausente dentro dessa história, falo pouco dela, inclusive, eu quero ser uma mãe totalmente presente, uma mãe protetora, uma mãe que vai defender e que se for para brigar, eu também vou brigar. Sabe? Se tiver que passar a mão na cabeça, eu vou passar, mas se tiver que dar bronca, eu vou dar bronca. Vou corrigir os erros dos meus filhos e nunca na vida eu pretendo passar ou que os meus filhos passem por qualquer coisa que eu passei na minha vida. E eu agradeço, sabe, de poder ter essa cabeça, ter essa experiência e fico muito triste dos meus pais não saberem metade do que eu já passei e eu sei que se eles souberem, também não vai fazer diferença, porque o meu irmão sempre foi o irmão preferido. É provável que eles nem acreditem em mim.